Você já ouviu falar de um escravo que fugiu e voltou como irmão? Esta é a história de Onésimo. Não é apenas uma história de fuga, mas de redenção, coragem e transformação espiritual. Um homem marcado pela vergonha que foi restaurado pela graça. Se você gosta de histórias que tocam a alma e mostram o poder do perdão, já deixe seu like e acompanhe até o final. Havia um homem cujo nome significava útil, mas cuja vida, até então, parecia ter sido apenas um fardo para os outros. Chamava-se Onésimo, escravo na casa de Filemon, um cristão respeitado da cidade de Colossos. Ele conhecia o trabalho duro, o silêncio forçado e a sombra da obediência obrigatória. Os dias começavam antes que o sol tocasse as muralhas e terminavam quando a noite já havia engolido as ruas de pedra. Ele servia, calado, sem honra, sem herança, sem nome além daquele que lhe deram. O nome soava como ironia. Útil. Mas quem via utilidade em um homem sem liberdade? Onésimo não nasceu com correntes nos pés, mas foi crescendo entre elas, até que deixaram marcas não apenas na pele, mas na alma. E à medida que ouvia, pelos cantos da casa, histórias sobre um Deus que tornava escravos em filhos, sua alma se agitava. Filemon era seguidor desse tal Cristo. Reunia-se com outros irmãos, falava com mansidão e orava com fervor. Mas para Onésimo, aquilo parecia um outro mundo, um mundo ao qual ele jamais pertenceria. Como um pássaro trancado em gaiola que escuta o vento, mas não pode voar. Então, numa madrugada silenciosa, quando a cidade ainda dormia e as tochas tremeluziam nas ruas desertas, ele tomou uma decisão. Fugir. Fugir não apenas da casa de Filemon, mas da condição que o aprisionava. Com poucos mantimentos e muitos medos, ele partiu. Não havia planos certos, apenas o desejo ardente de desaparecer. E como tantos outros que fugiam do jugo romano, Onésimo acreditava que a vastidão de Roma era o único lugar onde poderia se esconder de seu passado. A estrada até Roma era longa, árdua e perigosa. Onésimo caminhava com passos apressados, mas a mente tomada por dúvidas. A cada som atrás das pedras, pensava que era um soldado. A cada sombra, temia ser traído. A cada cidade que cruzava, escondia-se sob panos, evitava perguntas e contava as moedas que lhe restavam fruto talvez de um furto ou de piedade alheia. A liberdade, sonhada como leveza, mostrava-se pesada, mas havia algo estranho queimando dentro dele. A imagem do rosto de Filemon não o deixava. Não o rosto severo de um patrão, mas o olhar piedoso de um homem de fé. E as palavras que ouvira um dia, sem querer, enquanto servia vinho aos convidados. Em Cristo, já não há escravo nem livre, todos são um só. Que tipo de fé era aquela que anulava o que o império estabelecia? Onésimo não compreendia, mas aquelas palavras o perseguiam. Chegando em Roma, viu-se entre milhares de rostos desconhecidos, todos correndo, comprando, gritando. A cidade viva, vibrante, mas também indiferente. Lá, ele não era ninguém, nem escravo, nem homem. Era um fugitivo. Mas foi justamente nessa cidade imensa que seu destino foi virado de cabeça para baixo. Por acaso ou por providência, ele ouviu falar de um homem preso, chamado Paulo. Alguns diziam que era líder de uma nova seita. Outros diziam que era louco. Onésimo, talvez movido por curiosidade, talvez por fome, talvez por um impulso maior, se aproximou daquele local escuro e úmido onde o prisioneiro recebia visitas. Quando seus olhos se encontraram, Onésimo esperava desprezo ou desinteresse. Mas Paulo o olhou como quem enxerga além das roupas, além do passado, como quem vê a alma. E naquele primeiro olhar, Onésimo sentiu algo que jamais havia experimentado. Ele foi visto como homem. Paulo o acolheu, não como servo, mas como hóspede. Não perguntou de onde vinha, mas falou de onde ele poderia ir.
Falou de um Senhor que não mede homens por suas posses ou pela ausência delas. Falou de um Cristo que fora humilhado como escravo, mas ressuscitara como rei. E aquelas palavras, ao contrário das ordens que Onésimo ouvira durante toda a vida, não esmagavam, libertavam. Dias viraram semanas, e Onésimo não conseguia mais se afastar daquele prisioneiro. Ali, naquele cubículo acorrentado, encontrou uma liberdade que nunca conhecera nas estradas de Roma. Aos poucos, contou sua história. Revelou seu nome, sua fuga, seu medo. E Paulo, com voz firme e coração cheio do Espírito, disse: Você fugiu como escravo, mas será recebido como irmão. Onésimo chorou, não porque estava preso, mas porque pela primeira vez estava livre. Roma era feita de pedra e pressa. Cada rua pulsava com os negócios do império. Cada praça fervilhava de vozes, soldados, mercadores, falsos profetas, escravos perdidos e senhores distraídos. Onésimo andava entre eles como sombra invisível, sem rumo, tentando sobreviver com pequenos favores e silenciosas orações que ele nem sabia a quem dirigia. Até que, num beco atrás do mercado de especiarias, ele ouviu dois homens discutindo sobre um tal Paulo de Tarso, um prisioneiro que pregava um Deus crucificado, louco, mas cheio de sabedoria, diziam. E Onésimo, pela primeira vez, sentiu algo no peito. Não curiosidade, mas uma sede antiga, como quem ouve falar de água no meio do deserto. Guiado por esse impulso, ele se aproximou do local onde Paulo estava preso. Não era uma prisão como as grandes da cidade, mas uma casa simples, onde o apóstolo cumpria custódia domiciliar, vigiado por soldados. Mesmo assim, o ambiente parecia cheio de algo diferente, algo que os olhos não viam, mas o coração sentia. Onésimo não bateu, apenas observou pela porta entreaberta. Lá dentro, um homem de idade média, com olhos cansados e expressão serena, escrevia. Ao seu redor, alguns poucos discípulos escutavam em silêncio. E quando Paulo levantou os olhos, como se soubesse que alguém o observava, ele apenas disse: Entre. Onésimo entrou devagar, com passos envergonhados, e se sentou no chão, em silêncio. Ninguém o expulsou, ninguém perguntou quem era. Ninguém apontou suas roupas rasgadas, nem seu olhar de fugitivo. Paulo apenas começou a falar, como se conhecesse o coração de Onésimo melhor do que ele mesmo. Falou do Deus Criador, que se fez servo. Falou de Jesus, que desceu aos homens para elevar os caídos. Falou da cruz, que transforma vergonha em honra, pecado em perdão, morte em vida. E enquanto as palavras enchiam o pequeno cômodo, Onésimo sentia-se leve como se correntes invisíveis caíssem, uma a uma. Dentro dele, nos dias seguintes, ele voltou. Voltava sempre, ouviu mais, aprendeu. Começou a ajudar Paulo com pequenas tarefas, trazendo água, limpando o chão, copiando textos. Mas mais do que as mãos, era o coração que trabalhava. Pela primeira vez, ele desejava servir. Não por obrigação, mas por gratidão. Os olhos de Onésimo brilhavam com nova luz. Paulo via isso. O jovem, outrora silencioso agora, fazia perguntas. Desejava compreender os profetas. Queria saber o que era redenção, o que era graça, o que significava ser livre mesmo sem ter uma terra ou um título. E Paulo respondia com paciência e paixão. Falava da liberdade que vem da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onésimo ouvia, pensava, mastigava cada palavra como se fosse pão quente num dia frio. E então, numa tarde em que o sol entrava pelas frestas da parede, Paulo o chamou. Pediu que se sentasse. O apóstolo olhou firme em seus olhos e disse: Onésimo, você pertence agora a Cristo, mas há algo que precisa ser feito. O coração do ex-escravo acelerou. Ele sabia o que viria.
Você deve voltar para Filemon. Voltar. A palavra caiu como pedra. Voltar à cidade da qual fugira. Voltar ao homem a quem desobedeceu. Voltar ao lugar da vergonha. Mas Paulo continuou: não como escravo. Você não é mais escravo. Você é meu filho na fé. E voltará não como servo rebelde, mas como irmão amado. Eu mesmo escreverei a ele. Onésimo permaneceu em silêncio. As lembranças voltaram como vento frio. As noites em fuga. Os olhares de desprezo. As punições que imaginava. Mas agora havia algo diferente. Ele não estava sozinho. A carta de Paulo seria seu escudo. Mais do que isso, a presença de Deus em seu interior era sua força. Naquela noite, enquanto Paulo escrevia a famosa epístola a Filemon, Onésimo orava. Orava com palavras simples, mas com alma aberta. Senhor, se é tua vontade, que eu volte. Mas que eu não volte como fugi, que eu volte como o homem que me tornei. E ao terminar sentiu paz, como se mãos invisíveis o abraçassem no escuro. Quando a carta ficou pronta, Paulo a selou com cuidado. Era mais do que papel e tinta. Era uma ponte. Uma ponte entre passado e futuro. Uma ponte entre dois homens, separados por posição social, agora unidos por algo maior, a fé. E antes de partir, Paulo abraçou Onésimo como um pai. Você é útil de verdade agora. Útil a Deus, útil ao reino. Onésimo, você fez jus ao seu nome. E assim começou a segunda jornada de Onésimo. Não mais como fugitivo, mas como reconciliador. Não mais carregando vergonha, mas esperança. O escravo que fugiu agora caminhava como embaixador da paz. Onésimo já não era o mesmo. Aquele que fugira nas sombras agora caminhava na luz. Em Roma, entre paredes marcadas pela pobreza e o silêncio dos prisioneiros, ele encontrara algo mais valioso que ouro ou liberdade política. Encontrara identidade. Pela primeira vez, olhava-se não como um resto da sociedade, mas como alguém visto, amado e chamado. A fé que antes parecia distante coisa de patrões e doutores agora habitava seus ossos. Cristo era seu Senhor. Paulo era seu pai espiritual. E ele era um irmão. No convívio com o apóstolo, Onésimo aprendeu mais do que palavras. Aprendeu silêncio. Aprendeu a ouvir antes de falar. A servir com alegria, a perceber o sofrimento alheio. Via como Paulo, mesmo acorrentado, consolava os outros. Como orava pelas igrejas, mesmo sem nunca tê-las visitado. Como escrevia cartas com esperança, mesmo tendo o corpo ferido pela prisão, Onésimo absorvia tudo. Tornava-se discípulo, aprendiz, homem. Mas o passado não desaparece simplesmente porque o presente mudou. Em noites mais frias, ele ainda acordava com lembranças de Colossos. O portão da casa de Filemon, o rosto de outros escravos que ficaram para trás. As palavras não ditas. O medo da reação. Ele sabia, não poderia viver o novo sem enfrentar o antigo. Não havia liberdade verdadeira sem reconciliação. Foi Paulo quem trouxe a questão. Com ternura, mas com firmeza. Onésimo, você está pronto para servir o Senhor em qualquer lugar. Mas há uma porta que precisa ser aberta, e ela está em Colossos. A ideia de voltar ainda causava tremor, mas agora havia algo mais forte do que o medo, a convicção. O espírito que habitava em Onésimo o impulsionava, não para a humilhação, mas para a honra. Naquela época, os caminhos eram longos e perigosos. A viagem de volta poderia levar semanas. Mas Onésimo não hesitou. Já não era o escravo fugindo para sobreviver. Era o irmão indo para restaurar. E cada passo que daria como homem de Deus. O sol nascia lento sobre as colinas, tingindo o horizonte de um dourado suave, quando Onésimo se despediu de Paulo. O apóstolo, envelhecido, pôs a mão sobre seu ombro com carinho paternal. Leve minha carta. Mas mais do que isso,
leve o testemunho do que Deus fez em você. Era um momento solene. Os olhos de ambos estavam úmidos, mas seus corações firmes. A carta que Onésimo levava não era um simples pedido de perdão. Era um manifesto de reconciliação. Uma semente de revolução silenciosa, a revolução do amor cristão. A estrada de volta era a mesma por onde fugira. Mas agora parecia diferente. Os campos, antes cheios de medo, agora cheios de memória. Os rostos desconhecidos, agora observados com atenção e paz. Onésimo seguia, dia após dia, levando pouco consigo além da fé e do pergaminho selado. Ao seu redor, ninguém saberia quem ele era, mas ele sabia, e isso bastava. Enquanto caminhava, orava, pedindo não por segurança, mas por coragem, não por proteção, mas por humildade. Ele não buscava a justiça do mundo, buscava a justiça do alto. Não sabia como Filemon reagiria. Poderia ser rejeitado, poderia ser punido, mas isso já não importava. Ele não voltava para se justificar, voltava para se entregar. À medida que se aproximava de Colossos, o coração acelerava. Cada curva da estrada trazia lembranças. A fonte onde lavava os pés, o mercado onde carregava cestos, a rua onde, numa noite distante, começou sua fuga. Mas agora ele não fugia, enfrentava. E o fazia com dignidade. Ao chegar à porta da casa, parou. Respirou fundo. Segurava a carta com firmeza, mas sem tremor. Um servo o reconheceu de longe. O susto foi evidente. Onésimo, ele apenas assentiu com a cabeça. Tenho algo para entregar ao senhor Filemon. A voz era calma, grave, segura. O servo desapareceu para dentro da casa. Minutos depois, Filemon apareceu. O tempo passara, mas seus olhos eram os mesmos. Firmes, inquisidores. O silêncio pairou por instantes eternos. Onésimo estendeu a mão com a carta. De Paulo. Foi tudo que disse. Filemon tomou o pergaminho, curioso. Desenrolou-o devagar. À medida que lia, seu semblante mudava. Os olhos apertavam, depois se abriam. As sobrancelhas se arqueavam. As mãos tremiam levemente. A carta dizia: recebe-o não mais como escravo, mas como irmão amado. Se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que 1000 palavras. Onésimo permanecia em pé, imóvel. Não havia justificativa nem defesa. Apenas presença. E então, para a surpresa de todos, Filemon avançou. Não com ira, não com julgamento, mas com lágrimas. Abraçou Onésimo como a um filho perdido. Um gesto que selou uma nova aliança. Aquele que fora servo, agora era irmão. Aquele que fugira, agora era bem-vindo. Aquele que temia punição, agora recebia perdão. Naquele dia não houve discursos, mas houve glória. Glória não visível aos homens, mas escrita nos céus. Pois 2 homens, separados por leis e feridas, foram unidos por algo maior. A cruz de Cristo. A carta que Onésimo entregou não era um simples bilhete. Era uma ponte escrita com tinta e compaixão. Uma intercessão que rompia as estruturas do mundo antigo. Cada palavra de Paulo era medida, pesada, cheia de autoridade espiritual e ternura fraterna. Não era um pedido feito em posição inferior, mas uma súplica vinda de igual para igual, de um amigo a outro, de um pai espiritual a um irmão em Cristo. No texto, Paulo não negava a realidade. Dizia com clareza: ele era inútil, mas agora é útil. Era uma alusão direta ao nome de Onésimo, aquele que antes parecia peso morto, agora era instrumento vivo nas mãos de Deus. O apóstolo não exigia, não ordenava. Ele apelava ao amor, à misericórdia, à fé que Filemon
professava diante da igreja em Colossos. Recebe-o como a mim mesmo, escreveu Paulo. Era mais do que poético, era escandaloso para os padrões do império. Na sociedade romana, um escravo fugitivo, mesmo arrependido, poderia ser crucificado, marcado com ferro em brasa ou açoitado até a morte. Era assim que o mundo pensava. Mas Paulo propunha outra lógica, a lógica da graça. E a graça não apenas perdoa, transforma. Não apenas apaga o erro, dá um novo nome. Era essa verdade que a carta carregava, dobrada em mãos trêmulas e suadas. Uma folha, uma vida. Filemon, homem de posição e fé, agora era colocado diante de uma escolha. Poderia agir como senhor ou como irmão, como romano ou como cristão. A carta o expunha, não em humilhação, mas em oportunidade. A oportunidade de viver o Evangelho não apenas nas palavras, mas nas ações. E ele escolheu a cruz. Escolheu o escândalo do perdão. Escolheu receber Onésimo, não como servo rebelde, mas como alguém que havia sido transformado pela mesma graça que um dia também o alcançara. O apóstolo sabia o que fazia. Ele não apenas restaurava Onésimo, restaurava Filemon também. Pois o Evangelho cura em dois sentidos: o que ofendeu e o que foi ofendido. Assim, a carta se tornou eterna. Mais tarde, ela entraria no cânon das Escrituras. Seria lida em púlpitos, estudada em seminários, comentada por doutores. Mas antes disso, foi lida com lágrimas e silêncio, dentro de uma casa simples, onde dois homens fizeram paz em nome de Cristo. Depois daquele reencontro marcado por perdão e surpresa, Onésimo passou a viver dias de recolhimento, observação e espera. Agora, ele não era mais o forasteiro. Era o irmão que voltara. Mas a confiança, como tudo que é profundo, não se reconstrói num instante. Havia olhares, comentários, dúvidas sussurradas nos corredores. Será que mudou mesmo? E se fugir outra vez? Por que Filemon o recebeu? Mas Onésimo não se justificava. Ele servia. Servia com alegria, com paciência, com humildade. Na casa onde antes lavava os pés dos outros por obrigação, agora fazia isso com honra. Participava das reuniões dos irmãos. Orava com sinceridade. Escutava mais do que falava. Não buscava protagonismo nem aplauso. Sua transformação falava por ele. E aos poucos, os olhos mais duros começaram a se abrandar. Aquele jovem havia de fato mudado. Não era o mesmo. E quando alguém perguntava o que lhe acontecera, ele respondia com simplicidade: encontrei Cristo, e ele me deu um nome novo. Por dentro, a fé de Filemon também cresceu. A decisão de acolher Onésimo como irmão fortaleceu sua autoridade espiritual entre os crentes. A igreja viu que o Evangelho não era teoria. Era prática, era vida, era coragem. A comunidade se uniu ainda mais e os encontros passaram a ser não apenas celebrações, mas testemunhos vivos de reconciliação. Alguns estudiosos acreditam que, com o tempo, Onésimo se tornou líder entre os irmãos. Sua história era viva demais para ficar escondida. Seu testemunho alcançava os de fora, especialmente os escravos e pobres, que viam nele um exemplo possível de restauração. Ele era como uma carta viva, escrita por Deus, lida por todos os que cruzavam seu caminho. Mas nada disso teria acontecido sem o retorno, sem o enfrentar do passado, sem a obediência difícil. Onésimo poderia ter ficado em Roma, confortável na presença de Paulo. Poderia ter servido ali, escondido do mundo. Mas sua liberdade verdadeira passou pela reconciliação. E isso exigiu passos firmes na direção do que mais doía. É assim com todos os homens que querem ser livres de verdade. Não basta correr, é preciso voltar. Não basta ouvir a verdade, é preciso andar por ela. E Onésimo, com seus pés cansados e sua alma restaurada, mostrou que é possível sim. Que o Evangelho não é só para os bons, é para os que se perdem e decidem voltar, crendo que Deus os transforma no caminho. O tempo passou.
como o vento que sopra entre as colunas de uma cidade antiga. Mas em Colossos, naquela casa que um dia foi palco de fuga e agora era lugar de reconciliação, o nome de Onésimo era pronunciado com respeito, não mais como lembrança de um servo fujão, mas como sinal de que a graça de Deus alcança até os últimos e os levanta até os primeiros. Filemão, fiel ao que havia escrito Paulo, tratava Onésimo como irmão. Não era um gesto simbólico, mas cotidiano. Sentavam à mesma mesa, oravam juntos, chamavam-se mutuamente de irmão, não por formalidade, mas por convicção. Era algo raro, quase escandaloso aos olhos de quem ainda vivia segundo as lógicas romanas. Um senhor e um escravo, agora iguais em dignidade. Uma casa marcada não mais por hierarquia, mas por fé e serviço. Certo dia chegou uma carta de Roma, escrita por Paulo, já envelhecido, mas ainda firme no espírito. Nela, o apóstolo saudava Filemão e os irmãos e pedia notícias de Onésimo. Queria saber se o filho da fé seguia crescendo. Suas palavras tinham o tom de quem se aproxima do fim, mas carrega paz. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Onésimo leu essas linhas com lágrimas. A figura de Paulo não era apenas lembrança, era raiz, seu pai espiritual, aquele que, mesmo preso, o libertara por dentro. Daquele momento em diante, algo mudou em seu coração. Uma chama nasceu. Onésimo sentiu que sua missão não terminava ali. Já não bastava viver como servo fiel, era hora de servir como mensageiro. Muitos, como ele fora, ainda viviam acorrentados, escravos do medo, do pecado, da vergonha. Ele conhecia esse cárcere e sabia agora onde estava a chave. A igreja local reconheceu isso. Os presbíteros viram nele não só humildade, mas autoridade. Não de posição, mas de testemunho. Onésimo conhecia a verdade de forma encarnada. Era uma carta viva, e foi assim que, com o tempo, passou a liderar irmãos, visitar cidades vizinhas, consolar viúvas, animar jovens, ensinar aos cansados, mas o reencontro mais importante já havia acontecido. Aquele entre o homem que ele fora e o homem que Deus o fizera ser. Ele estava, enfim, inteiro. A tradição cristã, transmitida de geração em geração, afirma que Onésimo se tornou bispo da cidade de Éfeso, a mesma cidade onde Paulo havia pregado com fervor. A cidade das cartas, dos apelos, das lágrimas. Agora, ali, um ex-escravo era pastor de almas. Guiava ovelhas, plantava igrejas, corrigia com amor, orava com fervor. Era respeitado por muitos, amado pelos pobres, temido pelos inimigos da cruz. Sua autoridade não vinha da cultura, nem do sangue nobre, mas da cicatriz curada da alma. Como bispo, Onésimo enfrentou novos desafios. A perseguição romana crescia. O nome de Cristo já não era apenas curioso, era perigoso. Mas ele não recuava. Já havia enfrentado algo pior do que soldados, o próprio orgulho, e vencera. Agora, não havia prisão que pudesse deter sua voz. Pregava com firmeza, lembrando aos irmãos que em Cristo não há escravo nem livre, mas todos são um em amor. Disse que ele mesmo guardava com carinho a carta de Paulo a Filemão. Talvez a tenha copiado para que outros a lessem. Talvez a tenha lido em cultos para lembrar aos crentes que o Evangelho é, acima de tudo, reconciliação. Você pode cair, dizia ele, mas em Cristo pode levantar-se não como era, mas como deveria ser. No final da vida, quando os cabelos já estavam brancos e os joelhos marcados pela oração, Onésimo olhava para trás sem pesar. Cada lágrima, cada passo na estrada, cada noite com medo, tudo ganhava sentido diante da cruz. Ele havia começado como escravo de homens. Morreria como servo do Senhor.
Alguns dizem que foi preso novamente, já idoso, por pregar o nome de Jesus. Outros dizem que morreu em paz, em casa, rodeado por irmãos. Mas isso pouco importa. O que importa é que sua história sobreviveu. Não como conto de moral, mas como verdade eterna. Um homem comum, transformado por um Deus extraordinário. Seu nome ainda ecoa nas páginas da Bíblia, em uma epístola pequena, mas imensa em significado. A carta a Filemão é, até hoje, um lembrete de que ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado, que ninguém é tão pequeno que não possa ser levantado, que um escravo pode tornar-se irmão e um irmão. Bispo, essa é a glória do Evangelho. E essa foi a vida de Onésimo. A história de Onésimo não é apenas sobre um homem que fugiu e voltou, é sobre todos nós. Porque todos já fomos fujões em algum momento da vida, da verdade, do perdão, da nossa própria consciência. Mas Deus, em sua infinita graça, não apenas nos encontra, Ele nos transforma. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e siga conosco para mais relatos que revelam a força do Evangelho na vida real.